E hoje nós vamos falar sobre o caso de JonBenét Ramsey, um dos casos mais icônicos, estranhos e bizarros dos Estados Unidos. A nossa história começa na mansão da família Ramsey, em Colorado, 1996, mais precisamente na época do Natal. A família Ramsey é formada pelo famoso empresário JonBenét Ramsey, sua esposa, a ex-Miss West Virginia, Patsy Ramsey, e seus filhos, Burke, de 9 anos, e JonBenét, de 6 anos. Bom, parecia que JonBenét já havia nascido para o estrelato e para os holofotes, porque com apenas 6 anos ela já tinha ganho 5 títulos de Little Miss, inclusive Little Miss Colorado e Little Miss Charlevoix. E parecia que ela teria uma carreira realmente explosiva, de muita fama, sucesso e muita glória. A nossa história começa justamente no Natal de 1996. A família Ramsey passa a ceia de Natal na casa de alguns vizinhos e, chegada a determinada hora, a família acha que já está no horário, é tarde da noite, eles retornam à sua residência, os pais colocam os filhos para dormir e vão se deitar também. Na manhã seguinte, no dia 26 de dezembro de 1996, o caso se inicia. O pai John e a mãe Patsy, ao acordarem, descem as escadas e se deparam com papéis no meio da escada. Uma carta. Eles começam a fazer a leitura desse documento e descobrem que se trata de uma carta de resgate e que sua filha supostamente havia sido sequestrada. Patsy entra em desespero e então liga para a polícia pedindo ajuda e socorro. E ela está tão fora de si, tão nervosa e tão abalada que ela não consegue dizer ao certo o que está acontecendo. Ela só diz sequestro e diz o endereço da residência deles. Os primeiros policiais chegam à residência junto com alguns vizinhos e junto com o pai eles decidem fazer uma busca, uma ronda ali pela residência procurando por alguma coisa e nada encontram. Então o restante da equipe policial chega e eles decidem fazer o fechamento, eles decidem fechar o quarto de JonBenét para que a cena de crime talvez não fosse contaminada. E começam-se as buscas, as investigações para ver o que estava acontecendo. Então, vamos dar uma olhada naquele bilhete, o que é aquela carta, o que estava escrito naquela carta de resgate e desse sequestro. Para mim, na verdade, aqui é que está o grande mistério, a coisa mais estranha a respeito de todo esse caso. Olha o que estava escrito nessa carta de sequestro. Senhor Ramsey, ouça com atenção. Somos um grupo de indivíduos que representam uma pequena facção estrangeira. Respeitamos o seu negócio, mas não o país que ele atende. Para mim aqui já começa a ficar coisa muito estranha e bizarra, né? Como assim, tá? Eles já dizem que são estrangeiros, respeitam a empresa, mas não o país a que serve, enfim. Para que está escrito isso numa carta o que isso tem a ver, primeiro, com eles, com a família, com a pequena JonBenét, e por que o sequestrador escreveu esse bilhete? Já começa a não fazer nenhum sentido. Mas, enfim, vamos lá, vamos continuar. Nesse momento, temos a sua filha em nossa posse. Ela está segura e ilesa, e se você quiser que ela veja 1997, você deve seguir nossas instruções ao pé da letra. Você sacará $118 mil da sua conta. $100 mil serão em notas de $100 e os outros 18 mil em notas de $20. Certifique-se de que trazer um attache de tamanho adequado para o banco. Olha isso. Existe uma palavra, attache, no meio de uma carta de sequestro. E essa palavra, de certa forma, é muito oculta, nem eu sabia direito o que ela quer dizer, é uma espécie de bolsa. Agora, que tipo de sequestrador escreveria ou teria essa linguagem numa carta de sequestro? Outra informação extremamente estranha é o valor exato, né? $118 mil, sendo com essa divisão de notas. Para que tudo isso? E uma informação importante também, $118 mil foi exatamente o valor que o pai, JonBenét Ramsey, ganhou de bônus na empresa que ele trabalhava. Como assim? Como o sequestrador sabia exatamente desse montante, desse valor e por que um valor tão preciso? Vamos continuar. Ao chegar em casa, você colocará o dinheiro em um saco de papel pardo. Ligarei para você amanhã entre 8 e 10 horas da manhã para instruí-lo sobre a entrega. O parto será cansativo, por isso aconselho que você esteja descansado.
Se monitorarmos que você recebeu o dinheiro antecipadamente, poderemos ligar para você mais cedo para combinar uma entrega antecipada do dinheiro e, portanto, uma coleta antecipada da sua filha. Agora, daqui para frente, a carta muda completamente. Aparecem erros de grafia e o linguajar muda em absoluto. As frases deixam de ser cultas e começam a se tornar muito mais agressivas por parte do suposto sequestrador. Aqui ele começa algumas ameaças. Falar com alguém sobre sua situação, como polícia, FBI, etc., resultará na decapitação da sua filha. Se pegarmos você conversando com um cachorro de rua, ela morre. Você tem 99% de chances de matar sua filha se tentar nos enganar. Siga nossas instruções e você terá 100% de chance de recuperá-la. Então, no final da carta, está escrito a palavra Vitória e uma sigla muito estranha, SBTC, que na verdade nunca ninguém descobriu o que é que essa sigla significa. Outro detalhe importante, essa carta que foi encontrada na escada e na residência, o papel da carta e a caneta com que a carta foi escrita também pertencem à residência dos Ramsey. Ou seja, o sequestrador entrou na casa e escreveu dentro da casa aquela carta enorme, o que começa a ficar mais uma vez muito estranho. Como assim o sequestrador teve tempo de escrever uma carta de 3 páginas, um texto desse com tantos detalhes, com tantas informações? Como que ele encontrou o papel, como que ele encontrou a caneta dentro da própria residência? Enfim, logo a investigação já começa a declarar que isso é extremamente estranho. Se a gente pensar ou tentar seguir a linha de raciocínio do próprio sequestrador, será que ele nunca se preocupou em ser pego dentro da casa, passando todo esse período? Né? Ele entrou para sequestrar JonBenét e mesmo assim teve todo esse tempo, todo esse intervalo, transitando e sem preocupação de ser pego. Mas também vale levar um ponto em consideração. A casa dos Ramseys não é uma casa de suburbana comum. É uma mansão no Colorado de 15 quartos. E isso realmente levanta a hipótese de que sim, alguém que teria invadido a casa poderia ter passado de maneira desapercebida, ficado bastante tempo na residência sem ser ao menos percebido. Então esse ponto sim é levado em consideração. Agora, voltamos então para a investigação e a busca toda. Na manhã seguinte, nenhuma ligação aconteceu, dizendo ou dando instruções para o resgate de JonBenét. E isso já levantou a ideia de que provavelmente os pais, por terem chamado a polícia, teriam matado a própria menina. E eles começam a ficar com receio disso, né, de ter avisado as autoridades. As buscas continuam até o momento que o pai, John, decide ir até o porão, uma espécie de adega na casa. John vai até o porão e se depara com o cobertor de JonBenét. Ele abre o cobertor e encontra sua filha já sem vida. Ela estava com uma fita adesiva tapando toda a boca, fios de arame envolvendo todo o pescoço e torcidos com um pincel. E esse pincel é da coleção de pincéis de Patsy, da mãe de JonBenét. O John encontra o corpo da filha dele no porão menos de 8 horas de busca. Ou seja, durante todo o tempo, JonBenét estava dentro da residência, o corpo dela já estava lá. Ou seja, o sequestrador nem deu a chance deles receberem ligação, de pedir resgate, ou nem existiu essa possibilidade. Por que tudo isso? Por que então o crime já havia acontecido, o corpo dela já estava lá o tempo inteiro? Não houve sequestro, não houve possibilidade de sequestro. O que realmente aconteceu ali? O que torna toda a situação muito estranha. E aí, a partir disso, o caso ganha uma repercussão enorme nos Estados Unidos. Até porque era uma família conhecida. E muitas teorias e linhas de investigação começam a aparecer e o caso começa a ser extremamente discutido. Então, vamos um pouco às teorias. De início, obviamente, a família é considerada a maior suspeita. Por quê? Porque tudo aconteceu dentro da residência. A carta foi escrita dentro da residência, o papel, a caneta, o pincel que estava enroscado junto com o fio no pescoço de JonBenét era da coleção de Patsy e não havia na casa nenhum sinal de arrombamento. Então, obviamente, os grandes primeiros suspeitos foram
a própria família. E aí começam as teorias de que a própria Patsy, né, poderia ter matado a filha ou o irmãozinho de 9 anos, mas também, peraí, como é que uma criança de 9 anos iria matar a sua irmã de 6 anos? Mas todas as linhas vão ser consideradas. Agora acontece um documentário da CBS que revela algumas informações muito importantes e podem ser muito significativas. Patsy, ela estava muito nervosa quando ela liga para a polícia. E ela acha, na verdade, que depois de chamar a polícia, ela desliga o telefone, mas ela não tinha desligado. E algumas frases, ainda de conversas entre a família, conseguem ser ouvidas. E olha as frases reveladas através desse documentário. Não estamos falando com você, de John para o filho do casal Burke. O que você fez, Patsy, se referindo ao seu filho Burke? E o que vocês encontraram, vós que poderia ser de Burke, conversando com seus pais? Agora aparece uma outra teoria relacionada à família. A investigação descobre e acha uma lanterna na bancada da cozinha com um pote de abacaxi. E eles acham que, na verdade, a causa morte de John Benet foi, na verdade, por causa de uma pancada na cabeça. E a lanterna se encaixa com o tamanho dessa pancada. Então começa a levantada essa teoria de que ela supostamente pudesse ter sido morta acidentalmente. Agora, o que esse pote de abacaxi tem a ver com toda essa história? O abacaxi era a fruta preferida da menina. E o abacaxi havia sido mordido. E a investigação, na autópsia, descobre um pedaço de abacaxi dentro do estômago de John Benet. Mas o DNA todo envolvido na cena é de Patsy e de Burke. Então a teoria começa a ser levantada de que Burke teria brigado com sua irmã por causa daquele abacaxi, teria batido na cabeça da irmã com a lanterna e ela teria vindo a óbito por causa da pancada. Então Patsy, para tentar disfarçar toda a cena de crime e não incriminar o próprio filho, fez toda aquela encenação de sequestro. Entretanto, a causa-morte, na verdade, da menina foi o estrangulamento, porque a perícia e a autópsia conseguem provar de que, na verdade, a menina estava viva quando ela foi estrangulada. O que impossibilita o fato, né, a teoria dela ter sido morta por causa da lanterna. Então, essa teoria e essa linha de investigação se encerra por aí. E uma coisa que é muito importante, que obviamente foi feita rapidamente, é o teste de caligrafia daquela carta, né? Eles encontraram um documento e uma carta de resgate. E eles colocam, obviamente, o pai, John, e a mãe, Patsy, para fazer testes caligráficos para ver se bate com a escrita da carta. E essa escrita não bate. Não foi o pai nem a mãe que escreveram aquela carta. O que levanta a ideia de que uma outra pessoa estava dentro da residência. Em 1999, a família chega a ser acusada por abuso infantil, por essa causa de morte, assassinato e tudo mais. Mas o promotor não consegue incriminar a família e também não assina nenhuma acusação formal. A família não é incriminada por absolutamente nada. Bom, se a família então deixa de ser suspeita, nós chegamos em 3 nomes, 3 pessoas fora da família Ramsey que poderiam ter feito aquele crime. 3 nomes envolvidos: Bill McReynolds, Gary Oliva e John Mark Kirk. O que é que esses 3 têm a ver com essa história?